George Miller e o poder da oração. Deus levantou no século XIX George Miller para ser sua testemunha de que ele, de fato, ouve oração. George Miller nasceu na Prússia em 25 de setembro de 1805 e faleceu em 1898 com 93 anos. Sua juventude foi perversa ao extremo. Mesmo depois de ter ingressado na faculdade de teologia em Halle, na Alemanha. Miller conheceu a Cristo em uma noite aos 20 anos, ao participar de uma reunião de oração com seu amigo e logo se voluntariou para fazer parte da Sociedade de Londres para promover o cristianismo aos judeus. Porém, logo percebeu que de forma alguma poderia submeter-se às regras dessa sociedade por permitirem muito pouco espaço à liderança do Espírito Santo. Em 1832, mudou-se para Bristol, Inglaterra, e foi como pastor da Capela Betesda que ele iniciou o trabalho com o orfanato, obra tão marcante que Deus o levou a confiar totalmente em sua palavra. Miller logo aprendeu que somente a palavra de Deus deve ser nosso padrão de julgamento nas coisas espirituais e que ela somente pode ser explicada pelo Espírito Santo, nosso professor diário. Ele declarou: no início, entender este ponto em especial causou grande efeito em mim, pois o Senhor me capacitou a submeter tudo isso ao teste da experiência, através de colocar de lado comentários e vários outros livros, para simplesmente ler e estudar a palavra de Deus. E o resultado disso foi que a primeira noite em que me fechei em meu quarto para dedicar-me à oração e à meditação das Escrituras, aprendi mais em poucas horas do que fizera durante um período de vários meses antes. Deus levou Miller a viver a sua palavra, e isso resultou em uma entrega implícita à confiança no Senhor. E uma das coisas que mais marcou o testemunho de vida de George Miller foi a sua visão e conduta a respeito do dinheiro. Ele tinha convicção de que o dinheiro era uma responsabilidade divina, que deveria ser recebido e administrado por meio da comunhão direta com o próprio Deus. Isso o levou a adotar as seguintes 4 principais regras. Primeira regra: não receber salário fixo, por 2 motivos. Primeiro, porque a aceitação disso estava muitas vezes em desarmonia com a oferta voluntária com que o serviço de Deus deveria ser mantido. Segundo, ao receber salário fixo, havia o perigo de depender mais da renda dos recursos humanos do que do próprio Deus vivo. Segunda regra: nunca pedir nenhuma ajuda humana. Por maior que seja a necessidade, sempre fazê-la conhecida do Senhor, que prometeu cuidar de seus servos e ouvir suas orações. Terceira regra: entender o mandamento de Lucas 13:33 literalmente, que é: vendei os vossos bens e dai esmolas. E nunca guardar o dinheiro, mas gastar tudo que Deus confiasse a ele com os pobres de Deus na obra do seu reino. Quarta regra: entender também literalmente Romanos 13:8, que é: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. E nunca comprar a crédito ou ficar devendo nada, mas confiar em Deus para sua total provisão. Em princípio, esse modo de vida não foi fácil, mas ele testifica que foi o mais abençoado ao levar a sua alma a descansar em Deus. Não muito depois de estabelecer-se em Bristol, o Instituto do Conhecimento Bíblico para a Pátria e o Estrangeiro foi fundado para auxiliar os externatos, escolas dominicais, as missões e a distribuição das Bíblias. A obra de orfanato pelo qual Miller veio a tornar-se famoso surgiu como parte e extensão dessa instituição. Em 1834, ele ficou tocado com a história de um órfão convertido a Cristo que tinha um lar, um orfanato para voltar depois da escola, mas lá era um lugar
onde suas necessidades espirituais não podiam ser supridas. Assim nasceu um desejo no coração desse homem. Em 1835, Miller escreve: Hoje decidi em meu coração não mais simplesmente pensar sobre a fundação de um orfanato, mas, na verdade, fazer algo sobre isso. E estive em oração a esse respeito durante longo tempo, a fim de me sintonizar com a mente do Senhor, que Ele possa esclarecer isso. Desta forma, ele passava dias e dias em oração antes de Deus respondê-lo e dar-lhe a convicção de que aquela de fato era a vontade do Criador. Após longos meses orando e esperando em Deus, uma casa foi alugada para 30 crianças, e isso era apenas o começo. Seu último orfanato tinha capacidade para 2.100 crianças. E Miller jamais poderia imaginar que, ao abrir mão de um salário de apenas 30 libras por ano, ele receberia mais de 1 milhão de libras para tocar a obra que o Senhor o havia dado. A vida de oração de Miller foi marcada por muitos desafios. A cada novo projeto que o Senhor colocava em seu coração, ele submetia a sua vida em oração e espera, e deixou registrado que não compartilhava seus pedidos e seus planos com ninguém, nem mesmo com sua amada esposa. Ele dizia: Não converso com ninguém sobre isso, nem mesmo com a minha querida esposa. Trato isso somente com Deus, a fim de que nenhuma influência externa e nenhum incitamento externo venha me impedir de obter uma revelação límpida da sua vontade. Tenho a mais plena confiança e tranquila certeza de que Ele me revelará claramente sua vontade. Quando comecei o orfanato, em 1835, meu propósito principal era glorificar a Deus por meio de demonstrar na prática o que pode ser feito simplesmente por meio de oração e fé, para que desta forma a igreja em geral fosse bem beneficiada e o mundo desatento fosse despertado para ver a realidade das coisas de Deus, demonstrando-lhe por meio dessa obra que Deus ainda está vivo, como há 4.000 anos atrás. Ele é o Deus vivo. Esse meu objetivo tem sido honrado de forma abundante. Multidões de pecadores se converteram, multidões de filhos de Deus em todas as partes do mundo foram beneficiadas com esse trabalho, assim como eu previra. É impressionante como Miller colocava diante de Deus cada necessidade, cada sonho de aumentar ou abrir mais orfanatos, além do seu trabalho com missões, distribuição de Bíblias. Ele orava durante semanas, meses, até receber a plena paz em seu coração a respeito da vontade de Deus. Por fim, este grande homem de Deus nos deixa 3 lições preciosas a respeito da fé. Primeira lição: tenha calma ao dar novos passos na obra do Senhor, ou nos seus negócios, ou na sua família. Pondere bem, sobretudo, à luz das Santas Escrituras e no temor de Deus. Segunda lição: a fim de sondar a mente de Deus, busque não possuir nenhuma vontade própria a respeito de qualquer passo que se propõe a dar, para que possa honestamente dizer que você está desejoso de fazer a vontade de Deus, se Ele tão somente se agradar em instruí-lo. Terceira lição: quando descobrir qual é a vontade de Deus, busque por sua ajuda, e busque-a com sinceridade, com perseverança, com paciência, com fé, com esperança, e você certamente irá, a seu modo e a seu tempo, obter isso. Por fim, Miller declara: supor que temos apenas dificuldades financeiras seria um engano. Centenas de outras necessidades e dificuldades irão ocorrer. É muito raro que se passe um dia sem algum tipo de dificuldade ou necessidade, mas geralmente há muitas dificuldades e muitas necessidades para serem enfrentadas e vencidas em um mesmo dia.
todas elas são resolvidas pela oração e pela fé. E até agora nunca fomos confundidos. A oração da fé, paciente, perseverante, oferecida a Deus em nome do Senhor Jesus, traz sempre, cedo ou tarde, a bênção. Eu não me desespero, pela graça de Deus, para obter qualquer bênção, desde que esteja plenamente convencido de que é de fato para o bem e para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A fonte principal desta narração é o livro Com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray. Obrigada por ficarem até aqui comigo. Curta e compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal e que Deus te abençoe.